E aí eu vou aproveitar e vou entrar numa história que, se vocês viram aí, obviamente, o vídeo anterior, vocês viram eu falando lá, obviamente, do Anhanguera, né? E talvez até ficaram sem entender um pouco quando eu falei, é controverso a história dele até, mas tal, enfim. É por quê? Porque eu tinha gravado já, né? Falando da questão aí do Anhanguera, e acabei que, tipo assim, perdeu o áudio, então o vídeo não veio, né? Obviamente aí vai só as imagens e não teve o áudio, então ficou assim meio no ar. Ah não, sério? Mas, de qualquer forma, eu vou replicar aqui o que eu tinha conversado. Bartolomeu Bueno Silva, tá? Bartolomeu Bueno Silva, também conhecido como, mais conhecido talvez por Anhanguera, foi um bandeirante, tá? E eu estou falando do Bartolomeu Bueno Silva primeiro, vamos colocar assim, porque tem o seu filho, que é homônimo, né, do nome dele, é o mesmo nome, e que também foi bandeirante. Também realizou bandeiras aqui para a região aqui de Goiás, tá? Assim como o pai dele. Mas nós vamos falar do primeiro, o Anhanguera. O Bartolomeu Bueno Silva Anhanguera, ele foi um bandeirante que saiu da região justamente ali de São Paulo, tá? Com destino aqui ao interior do Brasil, a região de Goiás, em busca do quê? De ouro. Naquela época, os bandeirantes, a intenção deles era sempre buscar ouro e escravos. E que escravos? Os índios, né? Então eles vinham nesse sentido, fazer essa busca. Pessoal, só um tempinho aqui, né? Obviamente, para que eu possa pagar o pedágio. Chuva no meio da 319. Acho que vai dar muito. Bom, voltando aí então, falando do Anhanguera, então ele saiu da região ali justamente de São Paulo, sentido aqui o interior do Brasil, Goiás, em busca do que? De ouro e escravos, que nessa época eles faziam os escravos, os índios, né? Chegando nessa região, o Bartolomeu, ele encontrou quem? Alguns indígenas que habitavam a região, e esses indígenas tinham uma questão em especial, que eles se adornavam, né, com o quê? Com ouro, ou seja, materiais aí que eles, né, pedras e outras coisas mais que eles se enfeitavam, né, de ouro e outros, né, digamos assim, e outras riquezas aqui da região. O Anhanguera, vendo isso, o que ele fez? Né? O Bartolomeu até então, né? Porque até então ele não tinha o nome de Anhanguera, tinha esse codinome Anhanguera. Então o Bartolomeu fez o quê? Abordou os indígenas e chegou lá e falou: e aí, meu, aonde vocês encontraram essas pedras aí? Mostra pra mim aí, meu, quero pegar também. Os índios não quiseram, obviamente,
abrir para ele onde eles retiravam aquelas pedras, onde que eles pegavam aquele ouro, né? Se tratando de entender que aquilo era deles, né? Como de fato era à época. Aí o Bartolomeu, irritado com essa situação, né? E também trabalhando, obviamente, em cima da questão de que os índios, né, não tinham, assim, obviamente, os mesmos conhecimentos que os portugueses, não eram tão desenvolvidos. O que ele fez? Ele chega e falou: ó, o negócio é o seguinte, vocês não vão me mostrar? Então tá bom. Eu sou mágico aqui, eu sou feiticeiro, tenho aqui um poder aqui especial e eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer com vocês se vocês não me mostrarem onde é que vocês pegam essas pedras. Aí ele fez o que? Pegou uma vasilha, né? Eu não sei o nome, tem um nome certo esse equipamento aí, mas seria tipo uma vasilha, tipo uma grande bacia que o pessoal usava para, né, decantar aí o ouro aí na margem do rio, né? Digamos assim, né? Fazer a extração ali. Tem um nome certo, se for o caso eu localizo o nome disso daí e depois coloco aqui para vocês. E aí ele fez o que? Pegou essa bacia, encheu de cachaça, álcool, certo? E meteu fogo. Só que ele fez isso na frente dos índios. E aí eles falaram: ó, isso daqui é água. Em vez de falar que era óbvio, né, que era álcool, até mesmo que os índios não conheciam, falou assim: ó, isso daqui é água. Tô jogando água aqui e olha o que eu faço com a água de vocês, ó. Puf. Eu meto fogo. E se vocês não me mostrarem onde é que vocês estão pegando essas pedras preciosas aí, eu vou meter fogo em toda a água da aldeia de vocês. Eu vou queimar tudo, inclusive sua floresta e tudo mais. Os índios, obviamente, com medo dessa circunstância, dessa situação, né, e vendo ali, né, aquela performance dele, meu, óbvio, cederam. Foram lá e mostraram para ele aonde ficava a fonte daquele ouro deles, né? Só que daí os índios começaram a chamar ele de Anhanguera, que na língua tupi significa diabo vermelho, né? Ou seja, veio daí o codinome Anhanguera, né? Depois disso, o Anhanguera fez o que? Pegou todo o ouro que ele queria e quando voltou também para a província de São Paulo, trouxe junto com ele uma grande quantidade de índios como escravos. Nesse processo também acabou matando aí muitos outros índios. E aí começa a questão justamente da polêmica, né? Que o pessoal, porque vocês viram lá, tem uma avenida dentro de Goiânia, uma das avenidas mais importantes ali do centro de Goiânia, chamada Anhanguera, em homenagem a ele. Tem até uma estátua, que é aquela lá que eu mostrei para vocês, né? Se você pegar em São Paulo, uma das principais rodovias que liga a capital até o interior é a rodovia Anhanguera, né? Ou seja, ele tem diversas homenagens, né, por aí. E aí tem gente, obviamente, que contesta, fala assim: meu, o cara matou índio, estuprou, enfim, né? Estuprou, eu acho que é meio forte até dizer, porque eu nunca vi essa questão, mas assim, pelo menos falando dele. Mas que isso acontecia, é óbvio que acontecia, há relatos que os bandeirantes faziam isso, né? Mas dele especificamente eu não vou atribuir isso, porque eu não li nada falando que ele fazia isso, mas é de se deduzir que, né, que todo o pessoal que fazia essas bandeiras cometiam essas atrocidades. Eles capturavam para escravos, matavam e, enfim, faziam essas atrocidades. Aí vem a questão. Hoje nós, obviamente, ficamos muito bravos com esse tipo de situação e falamos: meu, um cara desse não merece homenagem, isso, aquilo, aquilo outro. Acontece que se a gente avaliar
a situação. Gente, ó, agora eu vou falar, é um ponto de vista meu, tá? Se você concordar, beleza, se você não concordar, eu também respeito, né? E tudo mais, mas é só uma forma da gente, enfim, debater e ver aí, né, opiniões, né? Saber aí de opiniões diferentes. Sobre o meu ponto de vista, eu falo assim, cara, hoje é muito fácil a gente criticar o pessoal daquela época, entendeu? Falar que os caras eram isso, que os caras eram aquilo. Quando a gente fala do ponto de vista atual nosso, que a gente já evoluiu, que a gente está melhor, fica muito evidente os erros deles, né? Mas se a gente parar um pouquinho e tentar se transportar para o passado e tentar ver as coisas, o mundo como eles viam, sobre a ótica deles, sobre a cultura deles e sobre a subsistência, ou seja, a forma de viver deles, né? A forma da necessidade de viver deles, meu, acaba sendo uma coisa, tipo assim, normal. Vamos começar, só dar um exemplo assim, fala, pô, o cara não se importava com a vida dos índios, não estava nem aí com esse tal. Primeiro, que os índios eram, digamos assim, selvagens, eles não tinham o mesmo desenvolvimento, então, tipo assim, a relação já não era, obviamente, boa. Quando os caras chegavam, não tinha contato, era guerra já, os caras, índio na flechada, os caras nos tiros e assim por diante. A segunda situação é o que? Pensa um cara que saía de lá de São Paulo e vinha aqui para esse interiorzão, cara. O cara levava meses, cara, para poder chegar até essa região. Hoje o que eu faço aqui, ó, saindo de Goiânia para ir até a região de Campinas, ali eu vou levar um dia, não digo um dia, eu levo cerca de 9 horas, mais ou menos, de viagem, né? Depende do meu jeito de rodar. Pô, os caras levavam meses. Por quê? Era na caminhada, era no lombo ali do jeguinho. E, meu, cruzando, cara, mata fechada, pântano aí e tudo mais, cara. E cheio do quê? Onça, jacaré, cobras, mosquitos diversos, com doenças, enfim, tudo quanto é tipo de perigo. O cara, quando fazia isso, meu, ele já se dispunha a colocar a vida dele em risco. Aqui tem coragem. Então era um cara que, em troca de conseguir tanto respeito na sociedade, como também dinheiro, né? Através justamente do que? Do comércio, que fosse de escravos, ou mesmo de pegar as pedras preciosas e tudo mais, para ter um status e para poder viver também, né? Obviamente. O que o cara fazia, cara? O cara arriscava a vida dele, porque ele também se arriscava vindo. Tiveram diversos exploradores e bandeirantes que morreram nessas bandeiras. Então, se o cara já arriscava a vida dele para fazer isso, você acha que o cara tava muito, realmente assim, ele se importava com a vida de outro, que quando ele chegava no local também queria matar ele. Então, galera, tipo assim, eu acho que era uma questão, eu não digo de necessidade social para a época, sim, era uma questão de necessidade social para a época, mas era uma questão também de sobrevivência. Então, hoje, simplesmente criticar é meio complicado, até porque o que a gente tem, o Brasil é o que é, tem os territórios que tem, é do tamanho que é, querendo ou não, graças aos bandeirantes, que se aventuraram aí, né, e se dispuseram a expandir o território, além aí do Tratado de Tordesilhas, aí vendo mais para dentro, tá? Bom, esse é um ponto de vista, né? Agora,
Quem não concorda, beleza. Beleza. Faz parte, né? O debate está aberto aí. Mas é um risco muito grande hoje, por exemplo, a gente chegar nessa situação e virar e de repente fazer o seguinte. Hoje nós, por exemplo, vou tentar fazer só uma similaridade aqui boba, tá? Assim, não levem ao pé da letra. Mas vamos pôr uma pessoa que a gente hoje respeita muito, né? A sociedade em termos mundial respeita muito, digamos assim, a gente pode falar um cientista, Albert Einstein. Poxa, Albert Einstein, além de significativas contribuições aí no campo da ciência aí, né? Ele, digamos assim, querendo ou não, é o inventor aí, digamos, vamos pôr aí, da bomba nuclear. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Tá? Mas foi buscando a bomba em si? Não sei em específico, mas eu digo que ele foi estudando a energia nuclear, né? Que ele chegou na possibilidade, obviamente, de fazer uma bomba. Mas querendo ou não, quem desvendou aí, digamos assim, os caminhos aí da energia nuclear foi Albert Einstein. O que leva em consideração a isso? Beleza, hoje ele é um cara venerado pela ciência, ninguém contesta. Só que, meu, a bomba nuclear que hoje está aí, na mão aí de muitas nações, cara, já mostrou o seu poder devastador. Hiroshima, Nagasaki, né? Já mostraram o que é, assim, usar uma arma dessa. Felizmente nossa história, essa bomba não foi mais utilizada em conflito direto, né? Pela nossa história humana. Mas vamos colocar agora uma hipótese de que em alguns anos, né, surja uma guerra mundial e essas bombas sejam utilizadas. E de repente o nosso mundo fique dizimado por causa dessas bombas, fique destruído, todas as sociedades, né, tenham que se reerguer, o ambiente, né, fique todo precário, né, o meio ambiente, vamos colocar assim, leve anos ou séculos aí para que eles, né, se recupere e tudo mais. E aí a gente pega uma sociedade de, sei lá, justamente 300 anos para frente. O que ela vai falar do Albert Einstein? Imagina ele julgando o Albert Einstein com os olhos deles, devido à experiência que eles tiveram e à evolução que eles tiveram por consequência dos usos das armas nucleares. Pô, eles vão falar que o Albert Einstein foi ele foi um genocida, sei lá, porque ele inventou a bomba. Uma bomba que, acabou com... Sabe, é complicado. Hoje nós falamos bem do cara, amanhã essa outra sociedade pode falar mal dele, dependendo do que se desenrola. Então é mais ou menos essa similaridade que eu faço. Mas por quê? Porque de repente eles aprenderam lá na frente uma lição de que a gente ainda não aprendeu aqui, que essas armas são muito perigosas para todos. E nisso eles vão ter know-how para de repente querer criticar? Não sei. Até porque eles sabem com que viés, como foi a sociedade nossa, qual é a nossa visão de mundo hoje, como as coisas se desenrolam aqui. Se eles se terem, talvez transportarem a mente deles para essa situação, aí sim. Se não, aí galera, eles vão criticar talvez como a gente critica esse pessoal aí de séculos passados. Entenderam? Então é mais ou menos nisso que eu tento me colocar antes de sair simplesmente criticando, né?
ou até mesmo fazendo o que fizeram há pouco tempo atrás aí com a estátua do Borba Gato lá em São Paulo, né? Que meteram fogo lá na estátua do Borba Gato. Cara, o cara sabe da história dele, ele sabe a parte que ele era um bandeirante. Talvez dos bandeirantes aí ele também teve outras significativas contribuições aí, né? Mas enfim, eu não vou entrar na história do Borba Gato, mas e nem nesse mérito, mas tipo assim, óbvio, aquilo lá eu já reprovo veemente, né? Até pelo risco que causou e tudo mais. Essa forma de protesto pra mim não é correta. Enfim, mas é isso que eu quero dizer. Se a gente for começar a levar isso, a gente vai querer apagar a história inteira nossa, cara. E como eu já disse em outra oportunidade, cara, uma nação, um povo sem história, cara, não reconhece seus valores e principalmente não sabe em que caminho seguir e principalmente ser patriota. E aí, né, tudo no nosso futuro fica complicado, porque a gente pode se vender facilmente ou entregar tudo que a gente tem facilmente, porque nós não valorizamos a nossa própria nação. Então eu particularmente reconheço as atividades dos bandeirantes. Óbvio que não aprovo hoje isso, mas isso porque eu acredito que foi um processo, sim, de evolução. E o maior exemplo do processo de evolução disso é a história justamente do Marechal Rondon, que eu já contei aqui, né, em outros episódios aí, quando eu estava em Rondônia. O Marechal Rondon foi um cara que também foi um desbravador, tinha aí que fazer suas atividades aí, né, como né, aí um engenheiro militar, né, instalando aí os telégrafos aí pelo interior do Brasil, centro-oeste aí do Brasil. E se deparou com índios, mas conseguiu contornar todos esses conflitos, inclusive ganhar o respeito deles. Mas foi assim de cara. O Marechal Rondon fez isso assim simplesmente porque ele era um cara bonzinho e pronto, acabou? Não, ele viu os erros, a sociedade já estava evoluindo. Ele foi um cara, né, que conseguiu ter essa sensibilidade e sofreu com isso, foi atacado, né, tomou flechada de índio, quase morreu aí, mas conseguiu contornar essa situação e mostrou para os outros que era possível, né, fazer as coisas sem ter que, né, tratar os índios da forma com que eram tratados. Evolução, tudo na vida é assim, evolução. Então não dá pra gente cobrar a evolução antes da época, justamente da necessidade do amadurecimento. Enfim, é isso, essa é a minha opinião. Aí eu queria que vocês aí, né, quiserem aí participar, manda aí, escreve aí o que vocês acham. Pode ser um debate aí e tal, legal aí pra gente tratar. Lembrando que eu não sou dono da verdade, isso é meramente uma opinião, tá? Não precisem se irritar comigo. Se quem discorda, até porque não vai fazer diferença, né? Não vai fazer diferença, que a gente não vai mudar a história. A história, infelizmente, é isso. Eu não concordo com as coisas que aconteceram, entendeu? Mas compreendo elas, beleza? E é isso aí, pessoal. Então fica aí a minha deixa. Prolonguei aqui um pouco aqui no vídeo, mas era para poder contar tudo aquilo que eu já tinha falado já em outros, no episódio anterior, e perdeu-se aí o áudio, beleza? E é isso aí, bora lá pra casa! Uhul!